Nós vemos aqui em Êxodo 6 a diferença que há de tempo entre a promessa e a conquista, entre a profecia e a realização do que foi prometido. E é justamente esse espaço de tempo que muitas pessoas perdem a fé, se afastam, porque acham que o relógio de Deus é igual ao nosso relógio, que acham que a agenda de Deus tem que obedecer à nossa agenda. Eu já vi pessoas falarem na oração, Senhor, não aceito tal coisa. E aí eu fico vendo que a Bíblia não nos autoriza a falar isso. A Bíblia nos mostra em vários momentos que a promessa foi feita e a conquista teve um longo caminho para ser alcançada. Outros foi imediato, mas outros demoraram, que é justamente a questão aqui de Êxodo 6. Por isso que eu coloquei lá no cartaz, Êxodo 6, a promessa. E aí quando a gente vai ler Êxodo 6, a gente percebe que ele começa com o Senhor falando a Moisés. Agora você vai ver o que eu vou fazer com Faraó. Então o Senhor já tinha um plano feito, o Senhor já tinha o plano pronto. Aí você imagina Moisés escutando, o Senhor já vai destruir Faraó amanhã mesmo. Mas não foi assim. Nós sabemos da história, já vimos na Bíblia, vimos na TV Record, vimos em vários locais como foi grande a caminhada entre a promessa e a conquista. Mas Moisés não sabia, Moisés não tinha internet, Moisés não tinha TV, Moisés não tinha os livros históricos. Ele estava vivendo a promessa. Então é claro que o coração do homem e as suas ansiedades, elas podem sim fazer o nosso coração balançar. Mas o Senhor foi dizendo, o versículo você pode acompanhar na sua Bíblia, se estiver perto. E o Senhor falou para Moisés, a minha mão forte vai fazer isso. O faraó, ele não vai deixar o povo sair, ele vai mandar que o povo saia. Então você imagina o tanto de glória, aleluia, de sapateado de fogo, de reteté santo, de glória a Deus e aleluia. Moisés deve ter feito aquela hora. A minha mão forte fará isso, ele vai mandar vocês saírem. Meus irmãos, é muito fácil ouvir a promessa, é muito fácil ouvir a profecia, a revelação. É bênção demais, Deus o livre. Eu sou que ia logo sair dando glória a Deus e pulando. Pentecostalzão, eu ia ser um. Só que quando a gente vê aqui o texto, gente, foi um longo período entre essa promessa e essa conquista. E aí no versículo 3, o Senhor fala para ele, olha, me apresentei a Abraão, Isaac e Jacó, mas com o nome de Deus Todo-Poderoso. Eu não revelei a eles o meu nome propriamente dito, que é o Senhor. E é quando a gente começa a estudar lá na raiz das palavras, que lá quando o Senhor falou com Isaac, com Jacó, o patriarca Abraão, lá para eles, o nome Senhor para eles era El Shaddai. O Senhor se apresentou a Abraão, para Isaac e para Jacó como El Shaddai. Mas aqui no versículo 3, o Senhor mesmo disse, eu não revelei meu nome, que meu nome é Yahvé, Jeová. Então, na cultura judaica, o nome Yahvé, ele é considerado o tetragrama sagrado. São 4 letras. É o Y, H, W e H. Que, de acordo com as tradições judaicas, se pronuncia Yahvé, que é traduzido como Jeová. Então você vê, Deus se apresentou para Abraão como El Shaddai, mas aqui para Moisés já foi Yahvé, que é o nome mais forte, mais completo do Senhor. É o que significa eu sou, aquele que é. Em hebraico seria Yeh Asher Ayah. Esse tetragrama sagrado aparece mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento. Então você percebe que conforme o momento do seu povo, o Senhor se apresentou como El Shaddai, como Adonai, como Tisse de Kedno. Mas aqui para Moisés,
ele usou o nome mais forte que ele tem, é o Eu Sou, o grande Eu Sou, o grande Jeová, Yahvé. Então a promessa, quando foi feita ali, no versículo 4, foi diante do nome mais forte que o Senhor tinha para garantir para ele que assim ia acontecer. No versículo 4, veja na sua Bíblia, fiz um sério contrato com eles, seria aliança, né? Nessa aliança prometi dar a eles aos descendentes desde a terra de Canaã. Então você percebe que antes dele fazer a aliança, antes dele fazer a promessa, ele mostrou que aquela promessa era feita por um Deus superpoderoso, por um Deus que não tinha maior que ele. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó foram se referidos como Deus e Yahvé. Então, nós vemos aqui o cuidado de Deus com a sua promessa, o cuidado de Deus para que acreditassem. E aí você avança na sua Bíblia aí, e o Senhor fala por que ele fez esse contrato. Porque eu ouvi o gemido dos israelitas. Então esse gemido mexeu tanto com Deus, que ele falou, não, eu não vou mais ser o El Shaddai, agora eu vou me revelar, eu vou ser o verdadeiro Yahvé, aquele que tudo criou, aquele que tudo se fez em nome dele, que é o Alfa e o Ômega. Porque gemido, meus irmãos, lá na língua deles, quando eles conversavam, quando eles falavam a palavra gemido, eles falavam narraká. E narraká significa um grito de sofrimento intenso. Não é um grito, ai, machuquei meu pé. Ai, mãe, eu me arranhei. Ai, eu tô com dor na garganta. Ai, eu tô com uma dor de cabeça. Não. Isso aí não é narraká. Narraká é um sofrimento intenso. É aquele grito que sai lá da alma. E foi esse grito que chegou na presença de Deus. Então, se você tivesse uma Bíblia hebraica, você estivesse lá conversando com Moisés e Deus iria se dizer, olha, eu escutei o narracá do meu povo. Aquela opressão, aquela angústia da escravidão. Vocês viram quando a gente falou sobre Êxodo 5, que dobrou o trabalho deles. Eles tinham que pegar a palha longe, eles apanhavam de chicote. Então esse gemido chegou na presença de Deus. E a primeira lição que o Senhor nos dá essa noite é que Ele ouve o teu gemido. O teu narracá chega na presença dEle. A tua dor chega na presença do Senhor. Às vezes a sua oração está demorando de ser respondida. Lembre sempre de Daniel. Quando o anjo chegou, olha, eu demorei porque eu estava em guerra com o príncipe da Pérsia para trazer a tua bênção, Daniel. E você é abençoado pelo mesmo Deus de Daniel. E se a sua bênção não chegou no estalar de dedos, se a sua bênção não chegou quando você ofertou, se a sua bênção não chegou quando você se batizou, não é porque o Senhor se esqueceu de ti. Não é porque o Senhor deixou de ouvir a tua oração. O profeta te entregou uma mensagem, não se cumpriu ainda. Não é porque o profeta mentiu, não. É porque a agenda de Deus é diferente da nossa. Mas o teu narracá, o teu clamor, o teu grito de sofrimento intenso, ele chega na presença de Deus. Você não está abandonado. Você não está esquecido. A aliança da promessa do versículo 4, ela surgiu por causa do gemido do versículo 5. Foi um clamor que surgiu do povo de Deus. Então continue caminhando de joelhos. A sua guerra é de joelhos, não é correndo, não é pulando, não é indo para cá e para lá. A sua guerra é de joelhos. A Bíblia diz, entra no teu quarto, que o teu pai que te ouve em segredo vai te escutar. Te ajoelha. Ah, eu não sei orar direito. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Entra e começa a orar. Conta o que está acontecendo e chora. O teu choro chega diante de Deus como oração. Está aqui, na Racá. Põe um louvor, te derrama na presença do Senhor. Conta para ele, faz igual Davi. Conta o que está acontecendo. A oração é muito fácil. Você conta o que está acontecendo, está te incomodando. E a partir dessa promessa do versículo 4,
ocasionada pelo narracá, o gemido, o sofrimento intenso. E aí o Senhor falou: diga a Israel que eu sou o Senhor. Veja o versículo 6. Diga a Israel que eu sou o Senhor. Diga que eu vou libertar o povo de Israel das cargas e escravidão do Egito. Vou fazer esse livramento com meu grande poder e milagres, condenando o Egito. Então veja, teve a promessa e o Senhor disse como ele ia fazer. Não ia ser no estalar de dedos do dia para a noite, mas ele ia fazer. Ele foi tão claro que ele falou: olha, eu ouvi o que vocês estão passando, e eu vou fazer desse jeito, eu vou libertar vocês, eu vou livrar com meu grande poder, e vai ter milagres e milagres, e vou condenar o Egito. Aí é sapateada, reteté, glória a Deus, língua estranha, porque a gente não lembra naquele momento que entre a promessa e a conquista tem uma caminhada. E essa noite o Senhor tem nos trazido aqui para a gente saber disso. Para que a gente não perca a fé na caminhada. Para a gente não achar que está sendo esquecido. Para a gente não achar que o nosso choro está sendo em vão. Então, na Haká, ele é real. Ele chega na presença do Senhor, sim. Ele ouve. Você imagina Yahvé, o grande Yahvé, falar: eu ouvi o gemido de você. Eu vi você gemendo na escravidão da sua tristeza, na escravidão do seu abandono, na escravidão da sua doença, na escravidão do seu pecado. Eu ouvi o seu gemido e vou cumprir a minha promessa de você ser o meu povo, de eu ser o seu Deus. E quando aqui no original o Senhor fala o povo dele, que eu serei o Senhor, vocês serão o meu povo, esse original é Ram, que só se aplica ao povo de Deus. O povo de outras nações, de outras etnias, de outras raças, eles são tidos como Lehon. Lehon é o povo geral. Mas quando a gente vê na Bíblia povo de Deus, lá no hebraico, é outra palavra, Ram. Por quê? Porque tem uma diferença entre gente e povo de Deus. Entre o ser humano e aquele povo escolhido. Entre as pessoas que habitam na terra e aqueles que vão habitar na eternidade. Então você é povo de Deus, você deixou de ser o Lehon. Quando Jesus tomou para si a sua vida, quando Jesus tomou para si a sua alma, você deixou de ser Lehon. Você deixou de ser errante, vagando. Você passou a ser povo de Deus, com o destino certo, chamado eternidade, ruas de ouro, mar de cristal, que passa o dia chamando, adorando, santo, santo, santo é o Senhor. Não pense em tirar sua vida. Não pense em tirar sua vida, porque a sua vida nem é sua mais. A sua vida é de Jesus. Então você não pode tirar o que não é seu mais. Lembra que Jesus falou para ti: todos aqueles que o Pai me deu, nenhum lançarei fora. Isso está valendo até hoje. E vai valer até o último dia do nosso suspiro. Não vai ser revogado. E vamos voltar aqui para o Êxodo 6. O Senhor fala: eu mesmo levarei o povo de Israel àquela terra que prometi. Então está valendo a promessa. A promessa foi feita lá atrás para Abraão. Renovou com Isaac, renovou com Jacó. E depois de um tempo, o Senhor retoma essa promessa por causa do gemido daqueles que estavam tristes, angustiados, gemendo. E a segunda coisa que eu quero te falar hoje: o Senhor renova a promessa contigo. O Senhor refaz a promessa feita. Porque é Ele que te ama, é Ele que te cuida, é Ele que disse: eu vou preparar morada e voltarei e te levarei para mim mesmo. Então o Senhor hoje renova a promessa contigo. E o Senhor fala no 8, vê aí na tua Bíblia: o meu povo será dono daquela terra. E aí Moisés foi e falou tudo para o povo. E o povo não acreditou. E o povo não acreditou.
Pensa a cabeça de Moisés. Lá no Êxodo 5, que nós estudamos, na live anterior, o Senhor mandou ele que o Faraó não acreditou nele. Agora o Senhor mandou ele falar com o povo que a promessa estava valendo, que ele ia ser o povo escolhido, que os gemidos dele tinham sido escutados, e o povo não acreditou. Se imagine como profeta, quando você fala tudo que Deus lhe mandou entregar e o servo não acredita. O problema é do profeta? Não. O problema é do Deus que revelou? Não. É na pessoa que está ouvindo. Então não se desanime se você entrega uma profecia e a pessoa não ouve. Não desanime se você entrega uma revelação e a pessoa não ouve. Não desanime se você está falando claramente a vontade de Deus e a pessoa não ouve. Siga forte, que é entre você e Deus. Se a pessoa não acredita, o Senhor vai tratar com a pessoa. Mas você não pode deixar de cumprir o que Deus te falou, te mostrou, te revelou. Igual Moisés. Moisés falou, está aqui no 9. Moisés falou isso tudo aos israelitas, mas eles não acreditaram. Porque estavam desanimados. E a escravidão era dura demais. O sofrimento, ele tira a fé das pessoas. A dor tira a fé das pessoas. Mas Deus não desiste. Não desistiu com Abraão, manteve com Isaac, renovou com Jacó e renovava agora com Moisés. Só que agora ele falou, não sou mais o El Shaddai. Com Abraão, Isaac e Jacó, agora eu sou Yahvé, o meu verdadeiro nome, eu sou o que sou. Então hoje quem fala com você é o grande Jeová, o grande Yahvé, o que é e nada mais, ninguém acima dele, ninguém próximo, ninguém ao redor, é ele que fala com você. E logo em seguida o Senhor falou com Moisés, olha, vai lá falar com o faraó, diga para ele deixar os israelitas. Só que Moisés já tinha levado o não, lá no Êxodo 5. O faraó falou, eu nem conheço esse Senhor de vocês, nem sei quem é Yahvé. Eu vou bem deixar o povo ir, meus escravos. Mas o Senhor mandou de novo Moisés ir. Só que a primeira vez que Moisés foi, não tinha aliança, não tinha a promessa renovada. A promessa renovou aqui no versículo 4. Êxodo 6, versículo 4, renovou a promessa. Aí o Senhor falou, então vai lá de novo e fala com ele, que é para deixar os israelitas saírem. E Moisés já tinha levado o não. E Moisés falou, se nem o meu povo me dá ouvidos, como é que o faraó vai me escutar? E Moisés falou, não sei nem, eu não tenho nem a arte de falar, sou homem de lábios pesados. E aí o Senhor falou, olha, Arão vai junto contigo. E você vai sim falar com o faraó para sair. E aí tem a genealogia, que nós vamos pular a genealogia. Vamos lá para o versículo 8. E o Senhor falou de novo para eles, eu sou Yahvé, eu sou Jeová. Vão entregar a faraó o que eu falei para vocês. E Moisés, arrasado, Senhor, eu não posso fazer isso, eu não sou bom para falar, eu tenho lábios pesados. Então nós temos essa leitura ativa com vocês de uma narrativa bíblica que é real, de um Deus santo, um Deus real, verdadeiro, que fala com o seu povo, e que em 3 partes você aprende assim, Êxodo 6. O Senhor reafirma a promessa de libertação. Eu não sei o que você passa no seu lar, no seu trabalho, na sua igreja, na sua rua, mas hoje o Senhor te trouxe para reafirmar a promessa dele de libertação. Mesmo na genealogia, se você for ver direitinho, a sua fé tem que ser avivada com essa genealogia, porque ele mostra quem eram os líderes que o Senhor foi abençoando. Vai no Google, pesquisa quem foi Levi, quem foi Gerson, quem foi Coate, quem foi Merari, quem foi Gizar. Dedica um dia para cada um. Vai no teu celular aí no Google, todo dia você pesquisa um ou dois.
que você vai ver a riqueza de bênçãos que tinha nessa família que estavam sofrendo. Pessoas de bem, pessoas com propriedades que tinham antes, pessoas bem estudadas, mas estavam escravizadas, estavam gemendo diante de Deus. Igual tem gente que quer estudar na Bíblia, mas está sofrendo. Pessoas que serviram ao Senhor com a sua família e encontrou o câncer. Pessoas que estão na igreja todo dia trabalhando e o filho se afastou, foi para as drogas. Marido que deixou a profeta, mulher que deixou o pastor. Então, sim, fatalidades chegam, sim, pessoas abençoadas. Você vai descobrir isso na genealogia. E nos versos 28 e 30, mesmo Moisés duvidando, né? Não posso fazer isso, Senhor. O Senhor renova o chamado de Moisés. O Senhor anima ele. O Senhor não desiste de Moisés. O Senhor não dá as costas. O grande Yahvé não desiste. Então, se você fraquejou no chamado, está pesado esse cargo na igreja, eu não consigo mais dirigir a igreja, eu não consigo dirigir essa oração, eu não quero mais cantar, não quero mais visitar, eu não quero mais dirigir as lives. O Senhor renova hoje o teu chamado. Se você cansou, descansa. O cansado que é de Deus não desiste, ele descansa e volta. Veja Josué, quando ele cansou, ele desistiu? Não. Segura aqui meu braço, gente. O povo foi lá segurar o braço de Josué. Ele cansou, mas não desistiu. Ele cansou, mas não voltou atrás. Ele cansou, mas não enterrou a promessa. Então, se você cansou, eu estou cansado daquele povo que não me apoia, estou cansado do pastor que não me dá apoio, eu estou cansado de ir para a igreja e o pessoal não vai para o culto. Descanse, mas não desista. Porque hoje o Senhor está renovando o teu chamado. O Senhor está renovando a tua motivação, está renovando a tua energia para seguir forte no que Ele te chamou. Não desista. E eu tenho absoluta certeza que Êxodo 6:6 é o versículo chave, quando o Senhor diz: eu sou o Senhor e resgatarei com braço forte e com grandes manifestações. Ei! Está filho nas drogas? Parente na bebida? Gente com câncer? Despensa vazia? A fé enfraquecendo? A revelação não vem mais? Parou de profetizar? O Senhor está te resgatando hoje com braço forte. Lares serão completados a partir de hoje. Lares serão completados. Filho, esposa, marido serão renovados, serão resgatados com o braço forte do Senhor. Continua de joelhos. A gente vê nos filmes os melhores guerreiros são aqueles com a arma, aqueles que pulam os inimigos e mata e dá cambalhota com 3 armas na mão. Aqui não. Aqui o guerreiro que vence é o guerreiro que anda de joelho. É o guerreiro que baixa a cabeça. É o guerreiro que fica calado na afronta. O teu filho não tem mais jeito. Fica caladinho e diz: eu repreendo isso aí. A mamãe está aqui do lado. Quantas coisas nós fizemos durante a vida? Você me vê pregando aqui, cheio de Deus? Mas a mamãe já chorou muito. Uma vez cheguei de brinco em casa. A mamãe foi orar. A minha orelha inchou tanto que eu pensei que eu ia perder minha orelha. Eu tive que tirar aquilo. Ela me surrou? Não. Me ofendeu? Não. Ela foi pro joelho. Ela foi pro joelho. Então não é a força do braço, não é a força da discussão, da ofensa, da ameaça. Tem gente que fica em silêncio para atacar o outro, dá desprezo. Vai pro joelho. Vai pro joelho. Vai pro joelho. Expressa o teu Hanaká. Geme na presença do Senhor. Porque está aqui. O Senhor falou claramente. Lá no 5, abre tua Bíblia. Eu ouvi o gemido dos israelitas. Não foi oferta de sacrifício, não foi dinheiro, não foi carro, não foi casa, não foi roupa.
O que moveu o coração de Deus foi o Hanaká, foi o gemido, aquela súplica, aquela dor, aquele grito, aquele choro, que você não consegue nem falar. Foi isso que moveu o coração de Deus. Foi isso que fez Deus ele remexer na história, para reativar a promessa que tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó. A Bíblia está aqui, o manual. Se você quiser discutir com o teólogo, vai. Mas eu prefiro a Bíblia. O gemido dos israelitas me fez cumprir a promessa que fiz. Então, meu irmão, você pode ter 10 milhões na conta. Oferta. Vai ser bênção para a igreja. Mas o que vai mover o coração de Deus é o teu gemido. Ah, eu tenho um iPhone, vou dar na igreja de oferta. Amém. Faça isso. Certíssimo. Eu sempre acho que toda oferta é útil. Mas o que vai mover Deus é o gemido. É por isso que tem gente que se desvia. Ah, porque eu dei tanta oferta, eu dei meu carro, dei uma casa, e a minha família não voltou para o Senhor. Claro, fez errado. A Bíblia diz aqui, o que moveu o coração de Deus foi o gemido dos israelitas. Foi sim o gemido dos israelitas. E como está o teu gemido? Como está a tua dor? E nessa noite abençoada, nessa noite que o Senhor nos reúne como igreja, não sei em que estado vocês são, não sei nem quantos tem na live, que eu não estou olhando lá. O Senhor te trouxe aqui para te falar 3 coisas. A primeira é a fidelidade de Deus. Que em meio à dificuldade que você tiver, Deus ele é fiel às promessas que ele te fez. E ele é que trabalha para cumprir o seu propósito. Qual foi o trabalho que o povo teve nas 10 pragas que se seguem aqui em Êxodo? Apenas obedecer, se guardar. Algum vaso vai falar sobre as pragas. E você vai ver que é Deus que trabalhou para cumprir seu propósito. Lá na crucificação, quem foi que trabalhou? Foi Deus. Deu seu próprio filho. Quem foi que trabalhou lá no Calvário? Quem foi que trabalhou quando viu aqueles pregos entrando na mão do seu filho? Deus trabalhou tanto que a terra tremeu. A dor de Deus trabalhando por nós naquela cruz foi tão que a terra tremeu. Mas Deus não desistiu da promessa, Ele é fiel à sua promessa. E Ele trabalha para cumprir o seu propósito. Ele trabalhou para a gente estar aqui essa noite. E Ele vai trabalhar para cumprir o que tem te prometido. A segunda bênção dessa noite é que, apesar das nossas fraquezas, Deus usa os seus filhos. Apesar da fraqueza de Moisés, da resistência de Moisés, Deus usou sim Moisés em toda a caminhada, em toda a caminhada da conquista até a promessa, Deus usou Moisés. E assim é você. Você acha que eu sou perfeito? Não sou, não. Tenho minhas fraquezas, mas o meu Hanaká chega na presença do Senhor. O meu pedido de perdão chega na presença do Senhor. Eu clamo pelo poder que há no sangue de Jesus, que me limpa de todo pecado, toda iniquidade. E eu sigo forte na promessa. E Jesus chegou lá e ainda deu uma garantia. Com seu sangue falou, todos aqueles que o Pai me deu, nenhum lançarei fora. Então você tem a garantia de Deus, tem a garantia de Jesus. E a do Espírito Santo que te mantém a fé para acreditar nisso. E a terceira bênção dessa noite é o Senhor te dizendo, tenha esperança no sofrimento. O Senhor, ele não estava indiferente à dor do seu povo. Tanto que o gemido que moveu ele. O versículo 5 é muito forte. Gente, o versículo 5 ele é muito forte. O seu Hanaká, ele muda, ele move as regiões celestiais. O teu gemido, o teu choro, a tua dor move as regiões celestiais. Você deve ter visto aí uns anos Steve Jobs doente. Steve Jobs tinha bilhões de dólares. Ele podia pagar qualquer cirurgião, qualquer tratamento, qualquer remédio.
não conseguiu escapar da doença e morreu. E você vai ver com Jesus, aqueles doentes, nenhum tinha dinheiro. Nenhum. Mas eles tinham gemido dentro deles. Senhor, não tem ninguém que me ajude. E assim estão muitos de nós. Senhor, não tem ninguém que me ajude. Senhor, somente a Ti. Eu olho para o lado, olho para o outro, não encontro ninguém para me ajudar. Aí você começa a orar, começa a descer, descer, descer. E é quando teu coração explode de dor. É quando essa explosão chega na presença do Senhor. Com o teu gemido, teu hanaká na presença do Senhor. E da mesma forma que Deus prometeu libertar os israelitas daquela escravidão, Jesus também veio para libertar a humanidade da escravidão do pecado. Moisés era o mediador entre Deus e os israelitas. E Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Então não tem para onde você escapar. Se você não bota fé no Antigo Testamento, se você não bota fé no Antigo Testamento, no Novo Testamento diz a mesma coisa. No Antigo Testamento o Senhor falou, e aqui no Novo Testamento Jesus confirmou. Deus falou no Antigo Testamento, Jesus confirmou no Novo Testamento. Então você vai duvidar para quê? Para que você vai duvidar do que o Senhor pode fazer? Então, amados irmãos, eu tenho certeza que ninguém chegou aqui nessa live por acidente. Ninguém escolheu estudar hoje Êxodo 6 por acidente. E nem por coincidência. Eu não acredito que você está aqui por coincidência. Mas tem um acordo, tem uma promessa sobre a sua vida e com a sua vida. E diferentemente de Moisés, a promessa hoje é assinada com o sangue de Jesus. Mas esse contrato aqui, ele foi assinado com sangue. Não foi com tinta Bic. Não foi com senha de token. Foi com o sangue de Jesus. Então essa promessa vai se cumprir. Segue forte. Não desiste. Não desiste. Não desiste. Que hoje é o dia de renovação da promessa entre você e Deus. Caminha forte. Porque grande é a bênção. Ruas de ouro, mar de cristal. E nós passaremos o dia adorando aquele que é santo, santo, santo. Nós vamos viver na Shekinah 24 horas. E não haverá dor, não haverá sofrimento e não haverá choro, porque a promessa vai se cumprir. Não desista. Jamais. Amém? Que Deus nos abençoe, amados irmãos, em nome de Jesus.